Começando com uma tela, é isso? Números! Aqui no F360 para falar do artilheiro e ídolo. Olha o que ele está carregando ali, ó. Um apego, né? Dá uma olhada, o que ele está carregando? Tem A traiçoeira. Tem um apego pela traiçoeira. Brasileiros com mais gols na história da Libertadores. Luizão, 29 gols. Fez gol pelo Corinthians, foi campeão no Vasco. Fez gol em final pelo São Paulo. Fez gol em final pelo... Era jogador de bola, hein? Jogador de bola, grande centroavante. Fazedor de gols. Gabi já tem 28. Pode igualar Luizão ou até passá-lo se fizer 2 gols hoje, hein? Fred, 25. O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar. Diferentemente do Luizão, o Gabigol fez 27 gols pelo Flamengo, né? Um pelo Santos. Exatamente. Palinha, 25 e Célio, 22. Esse Palinha é o Palinha do São Paulo, né? É. Não é o Palinha lá que jogou no... Do Cruzeiro, do Corinthians, não. Não, É o Palinha do São Paulo. Saudade do Palinha no tricolor, Viola? E o Célio é brasileiro, jogou no Nacional do Uruguai. Ah, O Célio Elton informou que jogou no Nacional de Montevidéu. boa. E o Gabigol O Luiz Soares. também tem sido o terror dos paulistas. Com a camisa do Flamengo contra os 4 grandes de São Paulo. 27 jogos e 21 gols. Ele estava 6 jogos sem marcar e vocês da imprensa cornetando. Gabigol não tá fazendo gol, Gabigol isso, Gabigol aquilo. Ele foi lá e deixou a marca contra o Corinthians e deixou a marca contra o São Paulo. Ainda, pelo menos eu ouvi ou li nas redes sociais de torcedores do Flamengo dizendo que aquela comemoração do gol dele no Morumbi, que era para zoar o Reinaldo, porque o Reinaldo tinha feito a comemoração igual. Bom, enfim, ele fez gol, ele tem direito de comemorar. E tá jogando muito de novo ou ele tinha parado de jogar? Não, ele não tinha não, Abel. O Gabriel, quando o Pedro principalmente entra na equipe, né? Ele muda o posicionamento. O Gabriel não é esse camisa 9, como, por exemplo, o Pedro é um camisa 9. O Gabriel virou um segundo atacante, que sai muito pelo lado do campo, ele tem liberdade para, muitas vezes, sair da ponta para o meio. Agora, ele sempre foi um grande finalizador. Posso fazer um comentário rápido? Nenhuma novidade pro Gabigol, Nenhuma. ainda mais com o Dorival Júnior de técnico. Não é Ricardo verdade? Oliveira. Jogou com o Ricardo Oliveira, por exemplo. Mas que não também jogava é assim? centroavante. Jogava assim. E o Gabriel, o que a gente falou aqui muitas vezes, Abel, é que em alguns jogos ele perdeu algumas chances. E por ele ter perdido algumas chances para um jogador do nível dele, chama a atenção. Alguns gols que ele perdeu, algumas chances que ele desperdiçou. Agora, nunca me parece que foi questionado o fato dele ser titular do time e não sair do time. Né? Sempre a gente falava aqui de outros jogadores para sair da equipe, não do Gabriel. Né? E esse gol que ele fez em Itaquera no primeiro jogo é um gol que a gente observa a qualidade que ele tem para finalizar. Né? A bola cai no pé esquerdo, a maneira que ele coloca no canto do Cássio. O gol do Morumbi é um pouco diferente, mas também é uma finalização que ele tira do Felipe Alves no último sábado. É um jogador muito importante, né? Histórico, um ídolo do Flamengo. E por mais que ele tenha vivido uma fase aí de perder algumas chances, uma fase que oscilou um pouco mais, me parece que sair do time nunca foi discutido e nem era para ser. Eu vejo os dois lados, Ivana. Obviamente, dele ser um monstro como artilheiro, como centroavante, né? Faz gol com muita facilidade. Mas quando ele perde muitos gols, e houve jogos em que ele perdeu muitos gols, né? Eu também entendo o lado da crítica, quando ela não é exagerada, não parte para ofensa. É um jogador que tem que ser cobrado, é um jogador de seleção, veste a camisa do Flamengo, é artilheiro. Quando ele começa a perder muito gol, o cara não tem direito de cobrar? Tem. A questão do Gabigol é o seguinte, o Gabigol, historicamente, é um jogador que ele era muito também, é porque o poderio ofensivo do Flamengo sempre foi muito grande, então ele sempre recebeu muito. E o Gabigol é um jogador que, quando ele recebe a bola, ele procura o gol. Não necessariamente ele está equilibrado para isso, está num bom posicionamento, ele tem um problema com a perna direita, ele não é tão efetivo como ele é com a esquerda, tem essa questão, mas ele é um jogador, como o Prats colocou aqui, ele é versátil, ele é inquestionável a titularidade dele no Flamengo. Se ele estiver disponível para jogar, e ele normalmente está, porque é um jogador que se lesiona pouco, ele tem que estar em campo. E ele sempre, em toda a temporada, a gente vê que ele quer chegar antes dos companheiros, ele quer, mesmo no estadual, quando não tem essa obrigação dos titulares do Flamengo já começarem a atuar, ele quer atuar, ele sempre começa antes. Mas a questão é que
em outros momentos que o Gabigol passou por essa fase de jejum, porque eu acho natural, a gente está falando de seres humanos, ele foi muito garçom, então ele contribuiu com a equipe de outras formas. Se ele perdesse aquele gol contra o São Paulo domingo, vocês da imprensa iam chamá-lo de fominha. Não, a questão é que nesses últimos momentos, agora, recente, esse jejum que ele passou, que a gente citou na tela, a gente viu um Gabigol muito ansioso, um Gabigol preocupado. Não estava naquela fase boa, não estava. Eu acho isso extremamente natural, mas como eu já falei. Não esqueça de dar aquele like aqui no nosso canal. Um abraço. Questionar ele por muitas outras coisas. Falta de vontade, jamais. Não esqueça de dar aquele like aqui no nosso canal. Um abraço. Por quê? Porque ele queria voltar a marcar, porque esse é o ofício dele. E é um jogador de extrema qualidade. Se você vê que o jogador de extrema qualidade, num time como o Flamengo, não está fazendo os gols, ele será cobrado. Isso é natural da condição dele, de uma condição que ele conquistou, inclusive. E eu tenho uma pergunta para a gente definir bem Gabigol, para a Ivana, antes de tocar a bola para Elton. Ivana Negrão, para você, fã de esportes que não sabe, é uma grande zagueira do time dos canais ESPN. É mentira minha? Essa informação procede. É uma grande zagueira e eu vou lembrar de defensores do futebol masculino para você entender o estilo de Ivana Negrão. A pegada dela na marcação. Exatamente. A pegada dela é estilo Dinho, que jogou no Grêmio no São Paulo. Sim. Estilo Diego Lugano, que jogou no Tricolor. Ela não pega leve. Viril. E a pergunta para a Ivana é a seguinte: você gostaria de marcar Gabigol, de enfrentar Gabigol? Difícil? Não gostaria. Viu? Sabe por quê? Porque é um jogador... Eu trabalho muito psicológico dos adversários, né? E ele é um tipo de jogador que seria difícil desestabilizar nesse sentido. Porque ele também faz esse trabalho reverso, né? Você provoca os adversários? Gostamos, trabalhamos na trabalhamos canela dos adversários. trabalhamos é um trabalho psicológico do joelho para baixo. Eu posso dar uma explicação aqui. Psicologicamente, há um alvo, né? Alguns alvos a ser atacado pela nossa zagueira. Né? E o alvo geralmente é a canela, o joelho. O Gabigol tinha que vir com duas caneleiras para jogar contra a Ivana, é isso? Prepara a armadura que não perde viagem, não. Elton, jogador de bola o Gabigol, hein? E voltou a melhor fase como artilheiro. O atacante, por mais que ele esteja jogando bem, né? E um atacante como o Gabigol, tá jogando bem, tá dando assistência, tá potencializando ali, melhorando o jogo do Pedro. Flamengo tá ganhando. Mas o cara quer fazer gol, Elton. Verdade, Abel. Até um parêntese, inclusive os treinos da Ivana são em três períodos, né? Ela corre, ela treina no campo e treina na academia também, com saco de boxe e tal. Mas eu acho que o Gabriel é um jogador que... O Dorival falou depois do jogo contra o São Paulo em maturidade, né? Maturidade do elenco. E eu acho que tem muito a ver também com o Gabriel entender o seu papel dentro do time. O Dorival falou, é um jogador que tem como característica a finalização, mas também tem outras valências que são importantes para o coletivo, né? E é justamente isso, é um jogador de movimentação, um jogador que consegue dar assistências também. No período ali do trio, né, junto com, era o Bruno Henrique, né, e não o Pedro, o Gabriel também deu muito passe para gol do Bruno Henrique, eles se entendiam muito bem ali na frente. É claro que o volume também, né, e principalmente a eficiência do ataque era muito maior do que é hoje. O Flamengo perde mais gols hoje do que perdia em 2019, por exemplo, mas continua sendo uma equipe muito produtiva. Então, acho que esse amadurecimento do Gabriel passa também muito por isso. É um jogador que entendeu o seu papel no coletivo e o futebol é isso, né? Acho que o futebol é um jogo coletivo, né? A gente, às vezes, individualiza os personagens, a gente individualiza o protagonismo, mas é um jogo coletivo. E o Gabriel entendeu isso. Eu acho que é um jogador importante nesse sentido. E quando o time encaixa e consegue jogar bem, aí os gols vão voltar a surgir, vão voltar a aparecer. Ele nessa edição, quer dizer, tem um jogo ainda, né? Mas cedo ou tarde vai se tornar o maior artilheiro da história da Libertadores. Fatalmente. O que o Elton falou é importante, porque o Flamengo não vivia uma boa fase. Então, várias vezes a gente colocou aqui, o Gabigol está sem marcar, e muitas vezes a gente poupou críticas diretamente ao Gabigol em razão da má fase do time.
porque o Flamengo não vivia uma boa fase, você não pode exigir que um atacante, quando a bola não chega, o time não encaixa, exigir tanto só de um jogador, né, que está lá na frente. Então, essa fase, esse jejum recente do Gabigol passa muito pela má fase que o Flamengo vivia e conseguiu recuperar a boa fase agora com o Dorival Júnior e, consequentemente, o Gabigol voltou a marcar. Demorou um pouquinho, ficou bastante ansioso, o Dorival falava sobre isso também. Calma, ele vai voltar a marcar e voltou a marcar.